Oi, Santos, bom dia. Olha só, eu quero compartilhar com vocês algo que tem me inquietado. Após ouvir e ler algumas mensagens dos irmãos do Grupo Verde. O Grupo Verde é o grupo de WhatsApp, um dos administradores é Saulinho, tem vários pastores do Brasil, Recife, Minas Gerais, São Paulo. E eu fiquei muito inquieto com tudo que eu ouvi e eu queria trazer à lembrança dos irmãos alguns textos, como por exemplo Mateus 18, de 18 a 20. Esse texto está falando da base da igreja. Eu acredito, eu tenho para mim essa base a mais legal e proveitosa para se estar com os irmãos. E em todo o ministério de Jesus, podemos observar que, em primeiro lugar, ele estava sempre com poucos amigos. Ele não estava, você não vê Jesus muitas vezes em meio à grande multidão. Fala duas vezes da multiplicação dos pães, havia ali uma grande multidão nos dois momentos. E a outra grande multidão foi na crucificação. Tá? Então podemos considerar o seguinte: quem eram os mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. O João se destaca como aquele cara, o apóstolo do amor. E ele teve ali aquela graça de colocar a cabeça no peito de Jesus. Tinha os 12, que eram os mais próximos, e foram chamados de apóstolos, por conta do treinamento, de tudo que eles receberam de Jesus. Essa base, a doutrina dos apóstolos, que Jesus deu a esses homens. E tinha os 70, que ele enviou de 2 em 2, lembra? Ele também treinou 70 e enviou de 2 em 2, para que saíssem pelas esquinas, becos, atalhos, tudo que é lugar. E poder chegar na frente dele. Foi legal isso. Dos 70 tinha os 120, que são aqueles que perseveraram até o dia de Pentecoste, quando veio o derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. E claro que antes, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, se lembra que tinha ali 500 irmãos, aproximadamente 500 irmãos. Se tinha fechado 500, 380 se foram, perseverou apenas 120. Bom, deixa eu ler um outro texto que eu creio que vai nos ajudar também para poder eu desenvolver o que eu quero falar aqui. Tem Atos capítulo 2, de 42 a 46. Olha só a igreja vivendo, a igreja funcionando como um organismo vivo. Tá? Essa turma não dependia de um lugar, um telhado, as paredes, casa apanelhada. Eles não dependiam disso. Eles dependiam de corpo, juntos, família. Então, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, em muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia necessidade, perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo o pão e nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vou destacar alguns pontos, tá, que eu acho legal. Eu acredito que seja em torno de uns 4 pontos aqui, dentro dos próprios versículos que a gente acabou de ler. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é o modelo de Jesus, tá? Seguir um modelo de Jesus. Esse modelo de Jesus que é a base da igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Como é que eles seguiam esse modelo? Eles seguiam esse modelo assim: na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Qual o resultado disso? Vamos de novo. Letra A, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, seguindo o modelo de Jesus. Letra B, o modelo de Jesus é comunhão do pão, comunhão,
partir do pão e nas orações. E letra C, em cada alma havia temor. Agora, qual o resultado disso? O resultado é milagres e sinais. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E também eles perseveravam unânimes no templo. Deixa eu destacar esta questão templo. Tá? Templo. O templo não era para... Os irmãos não iam para o templo cultuar Jesus, cultuar Deus. Eles iam para o templo para evangelizar. O templo ele era de uso exclusivo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos levitas. O povo não entrava quando queria, o prédio era fechado. Tá? Eles iam para o pórtico de Salomão, aquela praça grande, aqueles locais gigantescos que tinham ali. Era para lá que eles iam, porque lá havia uma grande concentração de pessoas. Eles estavam ali para evangelizar aqueles judeus que, porventura, esperavam o Messias. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, aqui está o modelo de Jesus. E a nova igreja estava perseverando na doutrina de Jesus que eram trazidas pelos apóstolos. As coisas aconteceram ou aconteciam e saía seguindo esse modelo. E nesse modelo sabemos quem é quem, e a formação de liderança ela será muito mais eficaz uma vez que nós estamos juntos. Você entendeu? Se eu sigo esse tipo de modelo, onde 2 ou 3, na base de 2 ou 3, então eu sei quem é o meu irmão, eu estou próximo demais dele aqui. Eu estou próximo de 2, estou próximo de 3. E isso me ajuda a formar uma liderança, me ajuda a formar esse irmão, a que ele seja um discípulo de Jesus. Pastores, Deus em sua graça chamou você. Isso está, eu vou ler 1 Pedro 5, versículo 10 e 11. Você, pastor, líder, Deus chamou você para participar da sua graça, da sua glória e graça eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele vos restaurará, os sustentará e o fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele, a Jesus, seja toda a glória para todo sempre. Amém. Esse é 1 Pedro, capítulo 5, 10 e 11. Por que as ovelhas... Lembra do tema que vocês perguntaram, né? Que os irmãos perguntaram, por que as ovelhas vão embora? Essa é uma pergunta de Saulinho também, ele está escrevendo esse livro, queridos, fantástico o livro, tá? Desse livro foi lançado, vocês não deixem de ler. Eita, não deixa de ler, tá, queridos? Por favor, tá muito bom. Então, por que as ovelhas vão embora? Mas eu vou falar aqui uma coisa, tá? As ovelhas vão embora, mas elas não vão embora por nada. Alguma coisa está acontecendo. Nos 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério de Jesus, ele perdeu um, que é o Judas. Esse fazia, parece que parte mesmo, né? Tinha que se perder. Se era o Judas, se ele tinha que ser chamado Judas, eu também não sei, mas pelo menos esse se chamava Judas. Então, quando as ovelhas resolvem ir embora, nós, os pastores e líderes, dizemos que o problema é da ovelha. Nós temos a tendência de imediato de dizer isso. Quantos de nós temos a coragem de avaliar o nosso próprio serviço? Será que eu servi bem aquela ovelha? Qual o motivo que ela foi embora? Então, dificilmente colocamos os olhos em nós mesmos, e sim
naturalmente colocamos nossos olhos na ovelha que foi. E aí a pergunta, será a culpa somente da ovelha? Ou você responde, conheço bem as ovelhas, porque você pode pensar assim, não, eu tenho certeza que essa tal ovelha assim foi embora, porque a culpa realmente é dela, somente dela. Então beleza. Você conhece bem as ovelhas? Ou pelo menos, quais as principais características desta ovelha? Quais os dons naturais desta ovelha? Quais os dons espirituais que Deus repartiu com esta ovelha? E como ela poderia ter sido útil? E o que você fez para que ela fosse útil no ministério, juntamente com você? Talvez isso nos ajude. Eu penso que deve nos ajudar a pensar assim. Se eu também tenho uma parcela de culpa, se não a maior parcela de culpa. Todos do reino têm uma vocação. Nossa oração pelas ovelhas tem que ser clara e objetiva. Então veja a oração que Paulo faz. Efésios capítulo 1, 15 a 23, diz assim, olha como ele ora pelas ovelhas. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É isso que ele pede pelas ovelhas. Leia aí o texto, Efésios capítulo 1, 15 a 23. Leia todo esse texto, para você ver como ele orava pelas ovelhas. Depois que você iniciar essa oração, depois que você começar orando assim pelas ovelhas, você não vai querer mais parar. Você vai pedir sempre, porque você vai ver os resultados, Deus vai te ouvir. Você está pedindo por alguém, você está pedindo pelas ovelhas. Deus levantará muitos depois de você. Tenho certeza disso. Como podemos conduzir as ovelhas a Deus? Sabemos que o rebanho, ele é do Senhor. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 11. Na verdade eu não vou ler, eu vou tocar alguns pontos desses versículos. Então você lê e você vai ver, vai descobrir como que o pastor deve cuidar das ovelhas que são de Deus. Como pastoreá-la? Primeiro, é assim, como não pastorear. Como não pastorear? Não pastorear com má vontade, não pastorear visando lucro, não abusem da autoridade com que você tem para com as suas ovelhas, não abuse dessa autoridade. Beleza? 3 pontos, tudo ali. 1 Pedro capítulo 5. E pastorear com disposição, pastorear com desejo de servir a Deus e pastorear sendo você o exemplo do rebanho. E aí, a exemplo disso, se você fizer isso, tá, você vai receber a recompensa. Deus, o texto diz que Deus vai te recompensar. Beleza? Bom, o trato com o pastor mais velho. Está dentro desse texto aí, desse contexto de 1 Pedro, que você vai encontrar, ele diz assim, ele diz que aos mais jovens, deve sujeitar-se aos mais velhos. Ele está falando dos pastores mais novos. Os pastores mais novos, ou líderes mais jovens, no ministério, sujeitem-se aos pastores mais velhos, viu, pastores novos? Pastores novos, escuta os pastores mais velhos, eles têm mais experiência, e ouve Deus, muito Deus, para cooperar ainda mais com o ministério do teu pastor mais velho, tá? Teu pai espiritual, teu pai de ministério, isso é importante, tá? Não despreza. Agora é você, pastor mais velho, seja humilde ao ouvir o pastor mais jovem, entendeu? Porque Deus resiste aos orgulhosos, ele concede graça aos humildes, amém? Que maravilha, né? Então, qual o dever de todos os pastores e líderes que esperam um bom resultado na obra de Deus? Você que trabalha na obra, você espera um resultado, tá? Você espera uma recompensa.
Então, letra A. Portanto, você que está fazendo a obra de Deus, espera bons resultados. Primeira coisa, humilhe-se sobre a grande e poderosa mão de Deus, tá? E espera que Deus te exalte. Letra B, entregue para Deus todas as suas ansiedades e acredite, Deus cuidará de você, de cada uma delas. Letra C, esteja atento, tenha cuidado com o grande inimigo, o diabo, que anda como leão, rugindo em sua volta, à procura de quem o possa devorar. Letra D, permaneçam firmes contra o diabo, firme contra ele, e seja forte na fé. Lembre-se de que outros irmãos em Cristo, em todo o mundo, está padecendo também esses mesmos sofrimentos. Tá bom? Deus, em toda a sua graça, os chamou para participar da sua eterna glória. Então, e essa glória está em Cristo. Ele chamou você, pastores e líderes. Ele deseja restaurar você, pastor e líder. Ele deseja sustentar você e te fortalecer, você, pastor e líder que você é, tá? Colocar você num nível mais alto, mais elevado. Esse é o desejo de Deus. Um pastor, ele é um guerreiro de Deus. Ele luta a guerra de Deus. Ele não é um homem que está por trás de um púlpito somente e que ele alimenta as ovelhas apenas com aquelas pregações. Ele é um homem do dia a dia. A qualidade de um pastor é ser um sujeito que ele persevera na sua luta contra o diabo todo o tempo. Ele é um homem que, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera, agora saiu do lugar, beleza. Um obreiro que trabalha, a obra de Deus não pode parar, ele não pode ser aquele sujeito cheio de mimimi, cheio de coisinhas, né? Atrapalhando a vida dele, tá? Somos guerreiros, lutamos contra lobos e feras todo o tempo. O mercenário, um mercenário é aquela pessoa, aquele obreiro que trabalha pelo salário. Ele não gosta de enfrentar lutas, de enfrentar dificuldades para defender ovelhas. Ele não gosta de ter perdas, não sabe sofrer crises. Ele trabalha pelo dinheiro. Se faltar o dinheiro, ele vai embora. Ele vai botar obra. Ele é desse tipo. Esse é o mercenário. O pastor não. O pastor vai à luta e trabalha, luta o tempo todo. Agora, e quanto à multiplicação, né? Porque agora, nesse período, esse retorno, e a multiplicação? Bom, seguindo o modelo. Nós não temos um outro modelo. Todo o tempo foi um modelo. Olha a crise que os discípulos viveram, passaram, enfrentaram quando Jesus foi tirado deles. Mataram o meu mestre. Olha lá. E agora? Como é que eles iam seguir? Havia um modelo. Tá? Não tinha o que fazer. Nosso trabalho é fazer discípulos para que esses discípulos façam também discípulos e assim sucessivamente. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e não para. Deixa eu te falar de dois tipos de pastores. Aquele pastor faz tudo, esse é o tipo que ele responde, ele é responsável por tudo que acontece na igreja. Tá? Ele é o cara que dirige, ele prega, ele toca, ou ele é quem tem um conjunto lá de música, tem aqueles que ministram a música, mas só toca, então tudo tem que passar por ele. Sabe essa coisa, esse emaranhado de coisas que sobrecarrega o pastor? O pastor está sobrecarregado por conta do excesso de muitas atividades, de coisas que vai surgindo. Pois é, esse é o pastor faz tudo. E tem aquele pastor relacional, eu gosto desse tipo. Esse pastor que entende as suas fraquezas e cuida bem dos fracos. Primeira coisa do pastor relacional é isso. Eu acho legal, ele cuida dos fracos, porque ele sabe que tem fraquezas. Ele faz
seus discípulos, melhor, ele faz de seus amigos discípulos de Jesus. Eles têm aqueles como filhos na fé. Esses são preparados e enviados. É igual aos nossos filhos. Nossos filhos nascem, crescem, são preparados e partem para a vida, né? Para novas famílias, constituir nova família. Não é assim, não pode ser diferente com os nossos filhos na fé. Não podemos criar um muro de proteção, dizer você não pode sair daqui porque aqui você está seguro. Não, você tem que prepará-los e enviá-los. Não pode ficar na sua saia. Beleza? Solta esses homens, libera eles, abençoa eles, manda eles irem. A casa dele tem familiares e vizinhos. E assim, você imagina que tem as ruas, tem os bairros e assim por diante. O ministério e a família. Isso aí é outro ponto que eu queria também falar, porque é inquietante. A gente já enfrentou muitas situações e eu creio que todos os queridos irmãos de Deus têm enfrentado, creio que até hoje. Espero que você ficou mais tempo em casa, talvez tenha melhorado muito, né? Provavelmente melhorou muito, mas vai voltar. E aí vem as preocupações de novo. Será que vai voltar para aquele modelo antigo, de casinha, telhado, paredes, ou vamos seguindo nas casas e nas casas uns dos outros? Que aí a igreja vai crescer com mais força e com mais poder, tá? Tenho certeza. Então, o primeiro ministério do homem é a sua própria casa. Se ele não cuidar bem da sua casa, o resultado é trágico. Lá em 1 Timóteo 3,5 diz, portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Há alguns pastores que estão indo para o segundo casamento, ou já estão no segundo, no terceiro. Eu conheci um que estava no quinto casamento. Você sabe que ele passa por um, deixa um filho, né? Os filhos problemáticos, os filhos preocupados, os filhos tensos, e aí, meu amigo, pense que a coisa pega, né? Então você fica pensando, quem é desses filhos que vai crer no Evangelho, na igreja, em um Deus que separou a família dele? Pois é, então a gente sabe que há muitas feridas, há muitos familiares feridos, primeiro por conta do trato da igreja, por conta das problemáticas que surgiram, por conta de um familiar, um membro da família que não seguiu, e uma série de coisas. E isso a gente precisa ajustar tudo isso. Trazer para a luz, trazer para Deus, apresentar, buscar com gemidos, com prantos, com choro, com súplica a Deus. Agora é o seguinte, o que estamos fazendo que não está nos planos de Deus? Tá? Quantos pastores desanimados com o ministério e até mesmo com a sua própria família, porque não segue o ministério? Bom, qual o trabalho do pastor? Olha só, o trabalho do pastor é orar por pessoas, é pregar, é ensinar a Bíblia, jejuar. Por que alguns não têm sucesso? Sabe por quê? Porque eles só têm isso para fazer na vida. É só isso, é orar pelas pessoas, é pregar, ensinar, senta com 2 ou 3, ensina a Bíblia, jejuar e levar outros a jejuarem com você. Isso é o trabalho do pastor. E por que fazemos isso tão mal? Porque esse trabalho não é de boa qualidade, é feito de forma grosseira, sem competência, é pouco produtivo. A consequência de um trabalho mal realizado traz para você rejeição, traição, solidão, cansaço. E aí você imagina aí, tudo isso. Se você entender realmente, você vai ver que é um trabalho que não teve um investimento, talvez, como deveria ter. Então, tudo isso por causa de um trabalho
realizado sem ser no modelo de Jesus. Lembra que eu falei desde o início? Nós não podemos seguir qualquer modelo. Existem muitos modelos, desde daquele período protestante, quando se iniciou ali com Lutero para cá, surgiu um modelo e esse modelo perdura até hoje. Em muitos lugares segue esse mesmo modelo. E o modelo de Jesus Cristo foi esquecido. Presta atenção e vê se não foi. O cansaço existe porque o pastor lida continuamente com pessoas problemáticas. Não só, desde da casa, né, da família, às vezes, às pessoas de fora. E é um cansaço mesmo. O cansaço vai levá-lo à frustração, a se frustrar. O ministério apaga fogo, porque surgiu um problema, ele vai lá, apaga fogo ali, resolve aquilo ali, resolve aquilo lá. E vai ver que ele está em torno, né, é um ministério, eu chamaria de ministério apaga fogo, que ele está sempre resolvendo os mesmos problemas e às vezes das mesmas pessoas, dos mesmos familiares. Olha só, eu vou terminar dizendo o seguinte: seguindo o modelo de Jesus, se nós seguirmos, nós não vamos sofrer tanto. E se sofrer, não vai, seguindo o modelo de Jesus, se sofrermos, teremos grande galardão. Olha o texto de 1 Pedro 4, 15 e 16. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofre como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifica a Deus por meio desse nome. Eu queria concluir dizendo o seguinte, lendo um outro texto. Quero concluir lendo um outro texto. Eu creio na simplicidade da igreja, na nossa vida como família, marido, mulher, filhos. Esse é um modelo parecido com o modelo que Jesus deixou. É esse nível de relacionamento. A não ser que na tua casa, tua esposa te chame de pastor e você chame ela de pastora fulana. E os filhos também têm que tratar assim, aquela coisa bem formal, não vive o dia a dia. A não ser que seja assim, né? Mas se formos naturais, espontâneos em nossa casa, também é na igreja. Na igreja, digo, não é o prédio, na igreja assim, no ajuntamento dos irmãos, no ajuntamento com as pessoas. A igreja, o modelo de igreja que Jesus deixou, é o ajuntamento de pessoas. O prédio em si, aquele prédio, né, tem um teto, parede, piso, essas coisas são necessárias, mas não são importantes. Podemos nos reunir em qualquer lugar, podemos nos reunir numa praça, na esquina, em qualquer lugar. Então, Efésios 4, 14 a 16 diz: o objetivo é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Então veja aqui, em quem é que eu devo crescer? Crescer em Cristo, que é o cabeça. Cristo é a cabeça de todo o corpo. E como deve ser o corpo? O corpo deve estar bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo, é um edificando o outro, em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Esse texto de Efésios 4, 14 a 16 é fantástico. Aqui está ainda a continuidade do modelo. Este dedo aqui, ele está muito bem, tem unha, tamanhozinho normal, padrão aqui, porque esta mão cooperou com ele.
E esta mão está bem porque esse dedo coopera com esta mão. É um membro cooperando com o outro, para que eles estejam bem. Um auxilia, tá, com as juntas e ligamentos, para que funcione bem. Assim é a igreja. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a crescer no modelo, nesse retorno para alguns. Alguns estarão retornando às suas atividades cristãs, às suas atividades de encontros da igreja. Então que nesse tempo busque de Deus conhecer o modelo de Jesus. Amém.